como é habitual, à segunda-feira temos Expresso da Manhã com o Paulo Baldaia. Paulo, bom dia. Vamos começar com estas manifestações que aconteceram ontem, no caso a anti-imigração organizada pelo Chega e depois a contra-manifestação. Desde já, vamos olhar para a do Chega. Achas que cumpriu o propósito e transmitiu a mensagem que André Ventura queria? Aquilo que André Ventura quer é criar uma sensação junto da população portuguesa de que os imigrantes atrapalham, causam mais insegurança, causam mais criminalidade. Agora, é uma manifestação que acontece numa semana em que ficamos a saber duas coisas muito importantes. A primeira é que em todos os municípios em que aumentou a imigração, diminuiu a criminalidade. Isto é muito importante que as pessoas percebam. E eu vou repetir, em todos os municípios em que aumentou a imigração, diminuiu a criminalidade. Um outro dado também muito importante é que voltou a ser batido um recorde dos descontos para a segurança social de estrangeiros que trabalham em Portugal. E, portanto, aquilo que o Chega diz sobre a imigração é completamente falso. Não há nada na realidade que jogue a favor da narrativa do Chega. Obviamente que pode existir uma proteção de maior insegurança em pessoas que têm dificuldades em lidar com a diferença. E isso é preciso ajudar essas pessoas a perceber exatamente isto que eu acabei de dizer. Os imigrantes vêm não só contribuir para que haja mais segurança nos sítios onde vivem, como vêm ajudar a resolver o problema da segurança social e de garantir a sua sustentabilidade. Ora, a tarde ficou marcada por desacatos entre apoiantes do Chega e também participantes desta contra-manifestação. Como é que olhas para tudo o que aconteceu e também te pergunto como é que olhas para a forma como a polícia atuou? Nós vimos imagens e temos estado a ver ao longo desta edição da manhã que são verdadeiramente impressionantes e que podem não ser fáceis de compreender para quem nos está a assistir. São criticáveis sem dúvida nenhuma, mas primeiro dizer que eu não me parece que valha a pena em manifestações como esta que o Chega organizar contra manifestações que podem, obviamente, acabar neste tipo de confrontos que não são nada desejáveis. Mas não deixo de criticar aquilo que me parece muito difícil de perceber, que é, nós temos, há notícias, os repórteres viram acontecer, nós temos uma pessoa que sai de uma manifestação do Chega a ir agredir duas pessoas que estão apenas a gritar um slogan que diz basicamente 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Essas pessoas que estão apenas a expressar a sua opinião sobre como deve ser o país, são agredidas e depois essas duas pessoas acabam detidas e as imagens que nós vemos é claramente a polícia a chegar lá e de cacetete a separar a briga e, portanto, dá uns e dá outros. Estas imagens. Paulo, deixa-me só fazer esta nota. São precisamente as imagens que estamos a ver neste momento. Estas imagens mostram a polícia a fazer. Portanto, há uma agressão, a polícia a separar, mas depois a polícia ignora completamente a pessoa que agrediu, a pessoa que foi lá agredir. As imagens são muito claras. Há duas pessoas que estão a gritar um slogan e há uma que vai agredi-las. A polícia abandona, deixa o agressor ir à sua vida e concentra-se, vários polícias, nestas imagens que estamos a ver, sobre dois manifestantes que foram agredidos. Eu acho isto lamentável e pior. Não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que neste tipo, e eu insisto, foi o meu primeiro comentário, eu acho absolutamente desnecessário contra manifestações que podem gerar violência. Não são absolutamente necessárias, ou então faz manifestações pacíficas, como aquela que vimos também junto à Igreja dos Anjos, sem que possa haver algum tipo de provocação. Agora, nada justifica que a polícia concentre todos os seus esforços depois em duas pessoas que foram agredidas, deixando o agressor que agrediu à frente da polícia, deixando-o ir embora como se nada tivesse acontecido. Muito bem, Paulo, temos de avançar para o próximo tema, diz respeito às negociações para o Orçamento do Estado. A pressão que Marcelo Rebelo de Sousa assume estar a fazer sobre o Governo e também sobre o Partido Socialista pode surtir efeito? Tenho muita dificuldade em acreditar que surta efeito pela razão simples de que acho que vem muito atrasado. O Presidente da República devia ter feito esta
ser salomónico nas críticas que faz a um e ao outro, ou na pressão que exerce sobre um e sobre o outro, porque o Presidente da República durante muito tempo esteve a fazer um cerco ao Partido Socialista, quase como se fosse a obrigação do Partido Socialista assinar de cruz um orçamento de Estado. Ouvimos, aliás, o Presidente da República respondendo ao líder do PS que diz que prefere perder eleições do que abandonar convicções. O Presidente da República dizer que as convicções não podem, basicamente, estou a citá-lo de cor, não podem atrapalhar aquilo que é o interesse do país, e eu não consigo perceber que país tem interesse em ter um partido que é líder da oposição e que, portanto, é alternativa de poder. Que democracia tem interesse em que esse partido não tenha convicções, não tenha uma linha alternativa para propor ao governo e que, portanto, queira negociar para poder viabilizar um orçamento de Estado, considerando, e isso é consensual, que é melhor ter um orçamento de Estado do que não ter, porque não ter implica governar em duodécimos ou implica ir Paulo, para... e já agora no que diz respeito ao eleições. aviso do Presidente da República sobre em quem recai a aprovação do orçamento caso o PS e o Governo não se entendam, lembrando que o Chega continua a ser a terceira maior força política do país, parece-te que Marcelo Rebelo de Sousa teme esse cenário em que a decisão do Chega pode ser determinante? De certa maneira, aquilo que o Presidente da República disse no início do fim de semana era de que foi também uma ameaça sobre o PSD e sobre o PS, dizendo que se vocês não se entendem, vem aí um terceiro partido, que é o Chega, e é ele que vai mandar. Portanto, dizendo que temia que não havendo um acordo entre PSD e PS, seria o Chega a ser o partido charneiro e, portanto, a ganhar um poder que incomodaria o Presidente da República. Eu lembro ao Presidente da República que em julho promulgou diplomas que foram aprovados no Parlamento de iniciativa do Partido Socialista com o voto a favor do Chega. E o Presidente da República não viu aí nenhum problema. Ontem corrigiu esta afirmação, dizendo, de certa maneira, que prefere que seja o Chega a viabilizar o orçamento, portanto, votando a favor, do que ter que ser ele a decidir, ou seja, do que ir para o Palácio de Belém, porque isso implicará, nós já sabemos, umas eleições antecipadas que o Presidente da República nem sequer admite, porque o Primeiro-Ministro também não admite, governar em duodécimos, que não seria nenhuma tragédia. Há muitas exceções na governação com duodécimos que implicariam, obviamente, poder aumentar os funcionários públicos através da progressão nas carreiras, permite aumentar as pensões, que está previsto na lei, permite usar todos os fundos europeus, seja o Portugal 2030, seja o PRR, e, portanto, não vinha daí nenhum drama, mas o Presidente da República, nesta altura, obviamente, que já deseja que seja o Chega a viabilizar o orçamento, só para não ter ele a decidir o que fazer no país se não houver orçamento. Precisamente, e tudo isto numa altura em que ainda é muito difícil de prever qual vai ser o desfecho destas negociações. Paulo, obrigada. Encontramos-nos mais uma vez para a semana. Boa semana. Obrigada.